Olá, seja bem-vindo ao seu telejornal O Otimista. A partir de agora, meia hora de muita informação checada, análise política comigo, André Alencar. Está aqui o Luciano Clever do meu lado, para a gente começar, né, Luciano? Olá, André Alencar. Olá, você. Vamos trabalhar. O vereador Marcelo Mendes faz denúncia de corrupção na Câmara de Vereadores. Irmão do senador Camilo Santana, do PT, administra quase 400 milhões de reais em contratos da Secretaria de Cultura do Estado. De acordo com a denúncia, o Instituto Mirante recebeu quase 400 milhões de reais em 9 contratos da Secult. O equipamento é administrado pelo irmão do senador Camilo Santana, do PT. E você vai ver também. O Copom do Banco Central reduz 0,25% da taxa básica de juros, a Selic. Mas o dinheiro continua muito caro. Golpe limpa-nome. Saiba que modalidade de fraude é essa e como você pode evitar ser vítima. Dia Mundial de Conscientização do Câncer do Rim. Veja os cuidados com a saúde recomendados pelos médicos. Na Copa do Mundo, Neymar voltou aos treinos e Harry Kane, um furacão na Inglaterra, fez logo 2 gols na estreia vitoriosa contra a Croácia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros, a Selic, de 14,5% para 14,25% ao ano. A decisão foi unânime e marca a terceira queda consecutiva da taxa. Mesmo assim, 14,25% ainda é considerada por especialistas uma taxa altíssima de juros. Consequência, o dinheiro continua caro, as taxas para empréstimos pessoais, financiamentos imobiliários, veículos e também o rotativo do cartão de crédito também continuam em níveis de muita restrição. A restituição do imposto de renda deve movimentar cerca de 40 bilhões de reais na nossa economia, juntando todos os lotes em 2026. E nesse momento fica aquela pergunta, como utilizar esse recurso extra que muitas vezes chega ali com uma surpresa boa na conta do brasileiro. A gente vai conversar agora com a Adriana Queiroz, que é contadora, vai dar algumas dicas aqui para a gente, mas primeiro de tudo, Adriana, eu queria que você pudesse falar sobre quem tem direito, como consultar. Muitas vezes é um recurso que a pessoa tem ali disponível, mas muitas vezes pode ficar perdido por você não saber que tem direito a essa restituição. Bom, a restituição é devida a todos aqueles que cumpriram com a obrigação de entregar sua declaração de imposto de renda, cumpriram com o fisco de fazer isso no período ali até 31 de maio, no caso desse ano 29 de maio, e que tiveram saldo a restituir. Então, se você teve saldo a restituir na hora que você entregou a sua declaração, esse dinheiro deve ser creditado na conta que foi indicada na sua declaração. Caso não tenha sido, você pode fazer uma alteração, uma retificação de declaração para indicar esses dados bancários, ou mesmo pelo telefone você pode indicar a conta bancária que deve cair essa sua restituição. Uma vez tendo esse direito, os lotes de restituição começaram no dia 31, dia 29, precisamente esse ano. Já caiu o primeiro lote de restituição, o último dia de entrega coincidiu com o primeiro dia de restituição, onde caiu a minha já, porque eu me antecipei, e depois vieram sucessivamente os lotes de junho, vamos ter agora julho, e vamos ter agosto, esse ano um pouco mais enxuto, 4 lotes apenas, corrigidos pela Selic a partir do segundo lote. Aquela regra dos 5 mil já está valendo, ou é para o ano que vem? Como é que fica essa questão para a gente esclarecer também? A regra dos 5 mil é para esse ano, né, para quem está recebendo rendimentos neste exercício, e vai valer para o exercício seguinte em termos de declaração do imposto de renda.
Vale a gente informar também que não é um benefício, é um direito do contribuinte. Basta ficar atento, quem sabe até contar também com o auxílio do especialista nesse momento. A restituição do imposto de renda deve movimentar cerca de 40 bilhões de reais na nossa economia, juntando todos os lotes em 2026. E nesse momento fica aquela pergunta: como utilizar esse recurso extra que muitas vezes chega ali com uma surpresa boa na conta do brasileiro? A gente vai conversar agora com a Adriana Queiroz, que é contadora, vai dar algumas dicas aqui para a gente, mas primeiro de tudo, Adriana, queria que você pudesse falar sobre quem tem direito, como consultar. Muitas vezes é um recurso que a pessoa tem ali disponível, mas muitas vezes pode ficar perdido por você não saber que tem direito a essa restituição. Bom, a restituição é devida a todos aqueles que cumpriram com a obrigação de entregar a sua declaração de imposto de renda, cumpriram com o fisco de fazer isso no período ali até 31 de maio, no caso desse ano 29 de maio, e que tiveram saldo a restituir. Então, se você teve saldo a restituir na hora que você entregou a sua declaração, esse dinheiro deve ser creditado na conta que foi indicada na sua declaração. Bem, a gente falou aí na taxa de juros, terminou entrando aí um material relacionado à restituição do imposto de renda. Querendo ou não, o assunto termina sendo dinheiro. Mas hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Câncer do Rim. Levar a saúde de forma saudável é uma dica imprescindível, segundo os médicos, para evitar a doença. Embora não figure entre os tipos de câncer mais frequentes, o câncer de rim é um desafio crescente para a saúde pública. Por ser uma doença silenciosa, o diagnóstico precoce é o maior aliado do paciente. O câncer de rim, ele é uma doença realmente silenciosa. Os sintomas que alguém vai sentir de um câncer de rim geralmente estão associados à metástase. O tumor no rim, para ele dar sintomas na região onde o rim está, ele precisa estar bem grande. Ele precisa invadir musculatura nas costas. E isso acontece quando o tumor já vem crescendo há muitos anos. A prevenção começa com a informação. Especialistas alertam que hábitos do dia a dia influenciam diretamente no surgimento da doença. Tabagismo, obesidade, pressão alta, insuficiência renal, são diversas mudanças no nosso corpo, com a idade e com os nossos hábitos, que vão aumentar o risco de nós termos câncer de rim. Atenção especial à dieta e ao controle de peso. A obesidade é um fator determinante que pode comprometer a saúde renal de forma silenciosa. Especialistas ressaltam que a conscientização sobre os fatores de risco e a busca por atendimento médico antes do surgimento de sintomas graves continua sendo as ferramentas mais eficazes para reduzir o impacto da doença. Em um cenário de avanços tecnológicos e terapêuticos cada vez mais expressivos, o diagnóstico precoce permanece como o principal aliado dos pacientes na luta contra o câncer de rim. As melhores formas de evitar é realmente aquilo que toda mãe fala. Se levante, se mexa, não fique só sentado, faça algum exercício, beba bastante água, coma fruta, verdura e legume, não coma essas comidas muito gordurosas, muito cheias de açúcar ou de sal, porque isso é o primeiro passo para desequilibrar o corpo e alterar a nossa capacidade de autoconserto. O corpo é o principal fator de barreira, o corpo saudável, entre você e o câncer. E mantendo essa saúde com atividade física, uma boa alimentação, aquilo que está fora do seu controle, como a parte genética, ela vai ficar muito secundária. E a chance de você evoluir na vida sem tumores se torna bem mais alta. E exames de rotina, principalmente a partir dos 50 anos. A maioria dos tumores de rim que a gente encontra hoje em dia são acidentes. Alguém teve uma dor na vesícula, teve um cálculo renal, uma dor de barriga, foi a um médico, fez um ultrassom ou tomografia, nós temos os incidentalomas, que são tumores encontrados de forma incidental. E hoje mais de 2/3, 3/4, quase a totalidade dos tumores que nós encontramos no consultório. Sobre o assunto, a gente vai conversar agora com um paciente que venceu essa batalha, o Everton Quintela, de Pacatuba. Ô Everton, primeiro, parabéns aí pela bravura, certo? Não é fácil você receber um diagnóstico desse, a gente já conversava antes aqui do início dessa edição, você me falou que está há 2 anos, graças a Deus,
com o diagnóstico de sem câncer, né? Então, parabéns aí. Que esse seu testemunho sirva de exemplo para as pessoas que estão lutando contra essa doença. Sim, com certeza. Acabei de acompanhar aqui a reportagem, né? Então, a pontuação do médico sobre descobrir isso de forma precoce faz muita diferença, porque eu descobri por um acaso também. Eu fui acompanhar minha esposa para fazer um check-up médico com outro especialista, e aí, nos exames, apareceu uma mancha esquisita no meu rim esquerdo. Fui orientado para procurar um especialista da área, e aí, depois de fazer vários exames de imagem, aí foi, então, dado esse diagnóstico, que era um caso oncológico, um caso de câncer, certo? E, enfim, aquela coisa, a gente toma a notícia, é algo muito impactante, né? Na época, eu estava com 33 anos, não imaginava passar por isso tão cedo na vida, mas, enfim, teve que cabeça em frente, seguir a vida, né, com muita fé em Deus, com o apoio da família, para poder superar tudo isso. E, graças a Deus, ocorreu tudo de forma tranquila para mim, e foi muito rápido, porque foi em menos de um ano. Eu tive o diagnóstico e fiz a cirurgia, né? Foi um procedimento através de uma cirurgia robótica. A cirurgia foi um pouco demorada, mas foi um sucesso. O médico conseguiu ainda manter metade do meu rim esquerdo. Então, hoje eu tenho um rim e meio para poder viver o resto da vida. Não precisei de quimioterapia, um ponto que eu tinha essa preocupação, tanto minha quanto da minha família, se ia ser necessário ter sessões de quimioterapia. E pelo diagnóstico precoce, não foi necessário. Então, foi uma coisa que ajudou bastante. Ter sido descoberto logo no início, e o meu caso foi um caso um pouquinho peculiar, porque o nódulo ele cresceu mais na parte interna do que na parte externa do rim, né? Isso foi um fator também que ajudou ainda mais a esse câncer ficar escondido, porque ele estava crescendo na parte interna do órgão. Mas, enfim, graças a Deus deu tudo certo, foi resolvido a tempo, e estou seguindo a vida normal, né, com as devidas orientações de questão de alimentação, questão de ter os hábitos saudáveis para que isso não volte a aparecer no meu corpo. Você falou, Everton, que foi muito peculiar o seu caso. E realmente, primeiro porque é muito novo, né? Segundo, que você foi acompanhando sua esposa, não foi uma coisa sua, né? E Exato. Também é dito que quando tem mais idade, você é um cara muito jovem. A pergunta, e outra coisa que o médico falou e me trouxe curiosidade, é o que é que faz para evitar? O que é que você não fez porque não conseguiu evitar esse câncer? Pronto, eu questionei isso ao médico na época, né, de todo desse processo. E ele me disse que não tinha algo muito específico, porque na minha família eu tenho um histórico de outros casos de câncer, não no rim, mas eu tenho um histórico familiar de câncer. Eu tinha a questão de, até então, não ter uma vida tão saudável como eu venho levando hoje. Então, isso é um fator, né? A questão da obesidade, o fator da alimentação e história familiar. Mas, assim, o médico ele não pôde cravar algo muito, muito específico, mas seria nesse caminho, né? Mas, de fato, assim, foi algo que foi uma descoberta por um acaso também, né? Como foi pontuado aí até na reportagem, certo? De fato, eu fui acompanhar minha esposa para fazer um outro check-up, e nesse check-up eu cheguei a esse diagnóstico. Para então passar por tudo isso. Pois é, Everton, parabéns mais uma vez, viu? Que você continue aí se recuperando bem dessa doença. Sucesso. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre outros assuntos. A gente vai ao intervalo e volta já.
se relaxar e aproveitar, cercado de belezas pela natureza e o mar, o mar, o mar. Não é só sonho, esse lugar te espera, dentro de Aquiraz Riviera. Sua melhor conquista, Bela Vista, seu paraíso particular. Eu sempre misturei minha arte com a minha vida. E agora na televisão, o programa Mosaico, não é? Na TV Otimista, a gente faz abordagens em 4 temas: arte, cultura, urbanismo e boemia. Numa linguagem de uma narrativa bem coloquial, a gente vai lendo a cidade, vai conversando com as pessoas. E aprendendo muito, não é? Aprendendo junto com o telespectador. Cuidar de si pra cuidar de quem sempre nos cuidou, ser abrigo e abrigar quem também nos abrigou, refletir no próprio olhar, força, fé, amor, delicadeza. Se o espelho lhe encarar, só enxergará beleza. Seu Jornal Otimista de volta para a gente conversar sobre inovação e desenvolvimento tecnológico, áreas fundamentais tanto, Luciano, para a iniciativa privada, como também para o setor público. A propósito, a gente vai receber aqui uma pessoa de excelência, né, na Secretaria da área da Prefeitura de Caucaia, o senhor McDowell Trigueiro Neto, inclusive foi seu professor. Foi né? professor. Já está com a gente aqui, tudo bem? Seja boa muito tarde, bem-vindo. Boa Seja tarde, muito Luciano, bem-vindo. meu ex-aluno, né? Você não vai se lembrar, eu falei para ele, olha, eu já fui, não sei qual foi o MBA que eu fiz aí, ele era o meu professor, ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e fazia esse negócio lá na faculdade. Eu confesso que eu não lembro, Luciano. Não tinha como. Eu confesso que eu não lembro. São muitos alunos, São né? muitos alunos. E faz tempo, né? Mas o fato, McDowell, primeiro, muito obrigado aqui pela sua participação. O fato é que, como eu falei, essas áreas são imprescindíveis, sobretudo nessa nova dinâmica, onde a inovação, a tecnologia, elas fazem parte diretamente da expertise do setor público. Como o senhor, na condição de secretário, tem adotado medidas administrativas no município de Caucaia? Boa tarde a todos os telespectadores da TV Otimista. Parabéns aí pela TV Otimista, parabéns pelas matérias, pelo jornal, a vocês, parabéns ao grupo, ao Adriano e a todos que compõem aí a TV Otimista. Bem, lá em Caucaia, eu costumo dizer para o nosso prefeito, né? Primeiro eu tive o privilégio de conhecê-lo nesse processo, ele me chamou para ser secretário após a formação do governo, e disse, olha, Mac, nós precisamos transformar Caucaia, num polo de inovação, numa cidade referência em tecnologia. E me deu carta branca para que a gente tome algumas medidas. Então, para que eu mostre para o telespectador o que Caucaia está fazendo hoje, a gente tem que começar com o que já foi feito de preparação. Por exemplo, os investimentos chegarem numa cidade, é necessário a segurança jurídica. Investidor nenhum chega numa cidade sem segurança jurídica. Inovação em cidade não faz sentido se não melhorar a vida da população. Então, partindo dessas duas premissas, a gente trabalhou o território de Caucaia. Em primeiro lugar, a gente aprovou lei na Câmara, negociado com os vereadores que foram super atenciosos com Caucaia,
com os outros secretários, nós trabalhamos lá em conjunto sob o comando do prefeito Naumi Amorim. Então, nós aprovamos uma lei, sabe? Uma lei de um parque tecnológico em Caucaia, já antecipando situações futuras. Isso é o conceito básico de planejamento. Planejar é antecipar situações futuras. Então, pensando nisso, a gente aprovou o nosso parque tecnológico, a gente aprovou também leis de incentivos fiscais com segurança jurídica para o investidor. Então, nós estamos preparando o território para que Caucaia seja e vai ser, se depender da gente, na geral, né? Na geral? Ela vai ser o próximo polo de inovação do Nordeste, quiçá do Brasil. Tá certo. Então, Luciano, você está vendo aí que quando a gestão pública prioriza esses temas, inevitavelmente os serviços públicos surgem, emergem para o benefício da população aí. A gente está falando de Caucaia, que tem, só de eleitor, são mais de 200 mil eleitores, né? Só de eleitor. E vizinho aqui, eu fiquei assim, essa concepção dele, né, de antecipar situações, já preparou o terreno, né, do emaranhado jurídico, né, e também de receitas, de incentivos. A pergunta que eu faço é assim, antecipando as situações, quando é que nós poderemos chamar Caucaia de uma cidade inteligente? Excelente pergunta, Luciano. E para que uma cidade seja uma smart city, uma cidade inteligente, ela precisa de uma governança digital, são passos, é uma construção tijolo por tijolo. Caucaia está colocando os primeiros alicerces, digamos assim. Então, mas Caucaia hoje vive uma posição, uma vantagem comparativa privilegiada, uma vez que eu tenho um eixo, eu costumo chamar o eixo Fortaleza, Caucaia, Pecém. Hoje é um eixo muito atrativo para as empresas de tecnologia, notadamente as empresas de data center. O telespectador, o data center é um grande processador de dados, e o mundo todo vai precisar processar dados. Então, a gente também, nessa linha de planejar, a gente sabe que a gente não quer que Caucaia seja um território de passagem, Luciano. Ela seja, assim, protagonista da inovação, protagonista da tecnologia. E, para isso, a gente sabe que os data centers, os grandes data centers de treinamento, de TikTok e outros que estão chegando, são 4 data centers grandes que estão vindo ali para a ZPE de Caucaia, eles vão necessariamente atrair outras empresas. É como se eles fossem grandes big techs âncoras. E para isso a gente criou o Parque Tecnológico, que ele vai abarcar esse cluster tecnológico, esse ecossistema tecnológico. Então, para que uma cidade seja uma cidade digital, uma cidade inovadora, ela precisa treinar a população, e para isso a gente está fazendo parceria. Eu sou também professor da Universidade Federal, tenho também boas conexões com o IFCE, então nós estamos fazendo parceria com centros de treinamento. A gente tem que treinar a população para ela se preparar para o emprego do futuro. O mundo mudou completamente. Tá? A gente precisa de um governo digital, a gente precisa jogar a internet para a população, porque uma população carente como é a população de Caucaia, com quase 400 mil habitantes, em torno de 280 mil eleitores, na linha do que você colocou há pouco. Então, nós, uma cidade grande, uma cidade que por muito tempo foi uma cidade dormitório, hoje ela tem essa vocação tecnológica naturalmente pelos cabos submarinos que estão chegando, pelo incentivo fiscal da ZPE, pela conectividade, por energia barata que o Nordeste tem. Tudo isso a gente está lutando arduamente, pedindo contrapartidas às empresas para que a gente tenha dentro do nosso parque tecnológico mais de 100 hectares lá, para trazer essas empresas dentro desse ecossistema e também uma contrapartida de treinar a população, de dar internet de graça, dar internet nas escolas. Tudo isso é importante, criando essa ambiência tecnológica. Isso forma, assim, esse tijolinho que eu falei no começo da resposta, que vai formando uma cidade inteligente. Step by step, passo a passo. Nada se transforma da noite para o dia, com responsabilidade e com planejamento. Pois, secretário, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Jornal O Otimista. Luciano, daqui a pouco a gente vai conversar sobre o assunto do dia, que promete, viu? Beleza. Mas antes a gente vai falar agora sobre Copa do Mundo. Veja agora quais serão os jogos de hoje da Copa do Mundo. A primeira partida será 1h da tarde. Tchequia e África do Sul. Às 4 horas, a Suíça encara a Bósnia e Herzegovina. A rodada continua às 7 horas da noite com Canadá e Catar. E fechando os jogos de hoje, México e Coreia do Sul entram em campo às 10 da noite.
A gente vai ao intervalo e daqui a pouco tem o assunto do dia. Não perca. A edição desta quinta-feira do jornal O Otimista traz em sua manchete uma denúncia feita pelo vereador de Fortaleza, Marcelo Mendes. Segundo ele, o irmão do senador Camilo Santana, do PT, que é o presidente do Instituto Mirante, que administra quase 400 milhões de reais em contratos da Secult. Vamos acompanhar. Tiago Santana, irmão de Camilo Santana, preside um instituto que detém 9 contratos com o governo do estado e que, juntos, esses contratos somam quase 400 milhões de reais. 396 milhões 557, para ser preciso e exato. É estranho que o irmão da maior liderança da esquerda, do petismo, no município de Fortaleza, que é, na prática, todos sabem, comanda o PT na capital, comanda a gestão municipal, comanda o PT estadual, comanda a gestão estadual e é o maior representante nacional do petismo, do lulismo aqui, até porque até pouco tempo era ministro da Educação. É muito estranho que justo o irmão do ex-governador detenha e tenha sob sua gestão uma quantia vultosa de quase 400 milhões de reais. O estado do Ceará tem 9.208.000 habitantes. E justo o irmão de Camilo Santana, por coincidência, né, por competência, talvez, detenha e tenha sido presenteado e escolhido para gerenciar os recursos da cultura no estado do Ceará. O que eu quero saber, e já perguntei ao TCE, já provoquei o Ministério Público, a Procap, e já pedi abertura de investigação, é saber por que é o Instituto de Tiago Santana o detentor deste poder. Eu quero saber por que Tiago Santana tem qualidades e expertises especiais para, entre centenas, milhares de institutos e de gestores que tem o Ceará, ser exatamente ele, o irmão do ex-governador, o irmão do ministro, o detentor de tamanho prestígio. É óbvio que há um flagrante favorecimento, e quando há favorecimento que envolve gestão pública e dinheiro público, isto é sinônimo de corrupção. É claro que há corrupção nisto, e é claro que foi atropelado um princípio básico da gestão pública, que são aqueles que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Quais são os princípios que devem nortear o gasto do dinheiro público? A legalidade, a transparência, principalmente a moralidade. Bem, a gente entrou em contato, né, Luciano, com o Instituto Mirante. A gente não teve ainda um posicionamento, mas com a palavra, Luciano. Olha, a denúncia não é nova, é tão velha quanto o hábito de não responder, de não ter transparência. Deputados já falaram, o próprio candidato Ciro já disse, e o Tiago Santana é realmente um excelente artista. Eu não conheço a expertise dele no gerenciamento, mas parece que é muito boa, porque o orçamento é equivalente, talvez, a maior do que a própria Secretaria da Cultura. O Ceará já foi muito rico na cultura do algodão. Hoje estamos na cultura do milhão, dos milhões. Porque são quase, segundo a denúncia, quase 400 milhões. Quase meio bilhão de reais.
Tá certo, então. Obrigado pela sua participação, Luciano. A gente fica por aqui agradecendo demais a sua companhia, a sua audiência e até a próxima.